Fala, fiel, beleza? Mais um vídeo no canal, rapaziada. Quebraram a sequência de vitória do Coringão, hein? Quebraram, o jogo hoje no Morumbi não foi legal. Corinthians meio apático, o ataque do Corinthians não funcionou legal. E é o que eu vim avisando. Todo vídeo eu tava falando que tinha que reforçar a zaga tem que acertar. Tá jogando muito mal defensivamente, todo jogo o Corinthians toma gol. E eu avisei. Vai ter jogo que o ataque não vai compensar os erros defensivos, cara. Tomar o gol de cabeça igual tomou do Lucas ali, de um cara que tem 1,70 m, subir mais alto que a nossa defesa inteira, o Mateuzinho deixar ele correr dentro da área e cabecear sozinho, isso aí não pode existir. Um time que quer disputar título não pode acontecer, não pode tomar gol desse jeito. O segundo gol, o Matheus Bidu entregou, né? Deu uma bola na fogueira pro Carrilho, que ainda tentou consertar ali, mas cara, muito difícil. Foi, apertaram ele, tomaram a carteira dele ali. O Oscar saiu sozinho pra fazer o 2-0. A gente ainda conseguiu fazer o 2-1, mas, cara, 3-1 saiu muito rápido. Não deu tempo nem de fazer uma pressão no time do São Paulo, né? Mais um erro defensivo. O Lucas saiu costurando todo mundo ali. Mérito dele também, mas jogou bem, né? O Lucas jogou muito bem. Mas muito erro defensivo, cara. Muito erro defensivo. A mídia tá falando que o São Paulo jogou demais, que o quarteto funcionou. Nem achei tudo isso. Não achei que foi tudo isso. Achei mais erro individual do Corinthians mesmo. O time defensivamente muito mal, muito mal. Né? O Rafael, o goleiro do São Paulo, salvou duas oportunidades no primeiro tempo. Uma falta do Memphis e uma cabeçada queima-roupa ali do Kaká que podia ter sido 1-0, podia ter mudado o rumo da partida. O Yuri no rebote não fez o gol. Mas o Corinthians jogou bem, se comportou bem. Tirando a parte defensiva, eu acho que o Corinthians já teve jogos muito ruins no Morumbi, de ir no Morumbi, não ver a cor da bola, e hoje não foi assim. Hoje jogou, foi pra cima do São Paulo quando precisou, passou um pouco de sufoco ali no começo do jogo, mas nada assim de outro mundo, jogou de igual para igual, foi pra cima. Teve momentos que foi melhor, que o jogo tava mais pro Corinthians, da metade do primeiro tempo pra frente. O Corinthians se comportou melhor que o São Paulo, teve chance de abrir o placar, mas não abriu, né? E aí, cara, a defesa do Corinthians é uma coisa que nunca falha, né? É tomar gol. Toma gol todo jogo, toma gol do Água Santa, do Velo Clube. Então, era certeza que ia tomar gol do São Paulo hoje. Tomou. E aí o ataque não foi tão bem, né? Não foi tão efetivo como em outros jogos, e aí fica difícil de virar o jogo. Mas é isso. Bora ver o que a galera da ESPN tá falando sobre o jogo. Bora lá. Muito bem, fã de esportes, de volta com o nosso Linha de Passe para falar dessa vitória do São Paulo, 3-1 para cima do Corinthians. Vou falar uma coisa para você, que final de semana, hein? Vitória de virada na Copinha, São Paulo campeão em cima do Corinthians no retorno ao Pacaembu. Vitória hoje do São Paulo, 3-1 sobre o Corinthians no Morumbi, com o São Paulo interrompendo uma sequência de vitórias do Timão que vinha desde o ano passado. Lucas fazendo uma partidaça, um golaço inesquecível. Primeiro gol do Oscar com a camisa do São Paulo, e é verdade mesmo, é o primeiro gol do Oscar com a camisa do São Paulo, não tinha feito outra vez, foi muito rápido, não deu tempo de fazer um gol. E o quarteto funcionando, Pedro Ivo Almeida. Boa noite para você. Tudo bem? Tudo bem? Um abraço a você, William, André, Breler, Celso. Um abraço, ótima noite. Com a gente, boa noite. O quarteto funciona, é claro, né? Porque todo debate pré-jogo morava ali na dúvida sobre o aproveitamento. Sai alguém, joga com os quatro, como é que o São Paulo vai marcar sem esses quatro homens? E a verdade é que o São Paulo começa, inclusive, bem o jogo, recuperando bola, pressionando. Muita gente se questionando como é que o quarteto poderia jogar sem bola. E levemente melhor. Faltava o que não faltou no segundo tempo. Faltava conseguir finalizar, faltava conseguir chegar ao gol do Corinthians. O Corinthians até chega com mais perigo. Rafael salva o primeiro tempo do São Paulo, é bom que se diga. O jogo vai empatado para o intervalo. O Corinthians até se recupera essa falha aí. Aí começa a falhar, né? É falha em cima de falha de um Corinthians que não dava exatamente espaço para o São Paulo finalizar no primeiro tempo. Se recuperou e foi até melhor no finalzinho. E aí erra, você não pode errar diante de Oscar, você não pode errar diante do Luciano servindo Oscar, você não pode errar espaço na frente da área diante de um Lucas inspiradíssimo, e você não pode errar também marcação dentro da área para dar espaço para o Lucas. E acho que essa vai ser a tônica. Você não vai poder respirar, dar muitos espaços para um São Paulo que tem muita qualidade individual do meio para frente, e provou que sim, esses quatro podem jogar. Um debate como vai pressionar, se vai recuperar, se o Oscar vai aguentar a temporada, se vai ter recomposição, acho que ele vai existir. Mas, num primeiro momento, acho que o que fica é o gol do Oscar,
A atuação excelente do Lucas, o que ele sobe para cabecear apesar da falha, a tabela que ele faz com o Calheri, como ele entra tabelando, driblando como quer dentro da área do Corinthians. E o Corinthians, quando precisava estar atento no jogo, no início do segundo tempo, após esse belo gol para tentar entrar na partida, ele vacila. Ele precisava estar muito atento, porque tinha acabado de fazer uma troca, ele precisava proteger sua área, não consegue. Então, um Corinthians que quando não podia vacilou, e um São Paulo que raramente, quando teve algum espaço, foi letal. Primeiro, segundo, terceiro gol, o jogo já estava um pouco mais encaminhado. Então, é muito justo e é muito interessante o que a gente começa a ver desse São Paulo. Mas, claro, também, se a gente pede calma na semana passada, na hora de avaliar, na hora do pré-jogo, calma também agora, após o resultado. Agora, o torcedor tem todo o direito de fazer a festa, é contra o rival, o ano vai começando para valer, o ano vai, sabe, começando aquele sarro amanhã, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que seja, e isso tem muito valor também. O São Paulo é hoje o time que teve os desafios mais interessantes nesse começo de temporada, embora, de novo, lá na Flórida, jogos com caráter amistoso, etc., mas jogou contra o Flamengo, tinha como base ali uma equipe que deve ser a equipe titular aí do Flamengo para começar o ano, enfrentou o Cruzeiro, também ainda se ajeitando, muita coisa, Gabigol, Dudu, Matheus Pereira, enfim. E agora já tem um clássico contra o Corinthians, né? O São Paulo teve alguns embates interessantes para testar essa equipe e para chegar ao jogo de hoje aí. O André, o que o São Paulo, o que o quarteto do segundo tempo teve que no primeiro tempo não teve? Começou bem, como disse o Pedro, teve lá suas dificuldades, a gente ainda questionava ali na redação, poxa, mas parece que algumas coisas não estão dando certo e no segundo tempo deslanchou. Boa noite a todos. Esse quarteto é um dos assuntos do jogo, acho que obrigatórios, porque o São Paulo não ganhou só o jogo de um rival importante, o clássico. A gente precisa lembrar que no atual cenário do campeonato estadual, os clássicos são as ocasiões especiais em que as camisas que são rivais se encontram, o torcedor tem um motivo para dar uma atenção diferente àquele jogo, porque ainda mais esse ano, com a pré-temporada reduzida a praticamente nada, os times, esses que estavam em campo hoje, eles estão treinando agora. Sim. Né? A pré-temporada está sendo feita durante o campeonato estadual. Então, o São Paulo não ganhou só o jogo hoje. O São Paulo ganhou a forma como se preparou durante a semana para este domingo. O São Paulo joga com o Guarani no Morumbi. Sim. Com o time de hoje, sim, enquanto o Corinthians também jogou no meio de semana, guardou o seu time para este domingo. Faz sentido de um jeito, faz sentido de outro? Cada um tem a sua programação e sabe como fazer. Eu, por exemplo, fui surpreendido quando eu vi o mesmo time. Achei que, por causa da força do adversário, ser um clássico, o resultado é mais importante, a repercussão de uma derrota, de uma vitória é diferente. Eu imaginei que o Zubeldia hoje viria com pelo menos um jogador a menos desses 4. Mas não. A escalação utilizada é a escalação que hoje o São Paulino entende que deve ser trabalhada com esses jogadores, porque é a reunião dos jogadores que o São Paulo tem de nível mais alto. É a escala 2 por 1, né? O Zubeldia falou na última coletiva. Escala 2, 2 jogos iguais. Folga 1. Folga. Ótimo. Início de temporada, os times estão mais cansados. O próprio São Paulo contra o Guarani no segundo tempo mostrou cansado. Sim. Alguns dias depois, esses jogadores estão aí e superam o Corinthians da forma como nós vimos hoje, com participação de todos eles. O Lucas, evidentemente, pelos gols. Sim. O Luciano roubou a bola para dar assistência ao Oscar. O Oscar finalmente marca um gol com a camisa do São Paulo, numa ocasião especial. E a jogada do segundo gol do Lucas tem Oscar, tem Calheri. Sim. E tem, obviamente, o Lucas para finalizar. Então, se os clássicos mostram como as equipes estão, eles são, né, um bom instrumento para você entender o momento de cada um. E até agora imaginava-se que o Corinthians, até porque não muda muito de uma temporada para outra, vinha com essas vitórias em sequência que fecharam o Campeonato Brasileiro, começa o estadual ganhando também, passando a ideia de que coletivamente estava mais inteiro que o São Paulo, que tem que receber o Oscar, colocar o Oscar para jogar, independentemente do momento físico dele, ele precisa estar em campo para ir ganhando, mas também com essa ambição de fazer com que esses 4 jogadores consigam se complementar, se entrosar, eles também precisam jogar. Parecia que o São Paulo tinha mais coisas a ajustar e probleminhas a resolver do que o Corinthians. E assim, mesmo considerando falhas defensivas que um time como o Corinthians não pode cometer, independentemente do adversário ser o São Paulo ou não, o São Paulo ganha
mostra que a sua estratégia foi superior, revela ao Corinthians que a coisa não é tão boa quanto parecia, mas ganha com o envolvimento decisivo de jogadores que, teoricamente, são pilares do time que o Zubeldia quer montar para esse ano. Então, é uma vitória bem geral do São Paulo, assim, a maneira como pensou o jogo, a forma como interpretou o jogo e os principais envolvidos nesse placar de 3-1. Primeiro é uma sensação, né, professor? Porque, assim, é começo ainda, a gente está na 4ª rodada do Paulista e depende também da característica de cada adversário. Outros desafios vão aparecer na vida do São Paulo, no próprio Campeonato Paulista já nesse começo de ano. Mas a impressão que dá é que deu o tal do match, né? Rapidinho, né? Coisa, assim, tô falando do quarteto mesmo, que é o principal destaque aí do jogo de hoje, parece que deu match ali rapidinho, hein? E logo, né, William? Boa noite a você, Boa noite. os companheiros. Boa noite. Foi um fim de semana tão tricolor Muito. que pouco se falou dos 95 anos do clube que foram comemorados. Ainda teve isso. 25 de janeiro, aniversário do São Paulo. É também a fundação do São Paulo Futebol Clube, versão 1930. Não, o clube já resolveu definitivamente essa questão. Deu match antes, viu, William? Quem assistiu os primeiros minutos de São Paulo e Guarani, também no Morumbi, pôde presenciar uma intenção de encontro entre esses jogadores, e a gente fala dos nomes individualmente, mas isso fatalmente aparece também no coletivo, muito interessante. Depois, contra o Guarani, o São Paulo, segundo tempo, pregou, chutou uma bola contra o gol do Guarani, mas já dava uma amostra de que podia fazer o que fez hoje. Na base, é verdade, os colegas já falaram também, muitas falhas do Corinthians. É começo de ano, sim, mas é começo de ano e já estão aparecendo coisas boas do lado do São Paulo. Essas coisas boas não têm a ver com começo de ano. É começo de ano, mas o Corinthians precisa prestar atenção em bola aérea, precisa resolver sua saída de bola de uma maneira melhor, precisa estar ligado em momentos de jogos importantes. Isso independe de ser começo de ano. Isso aí você tem que fazer o ano inteiro. E ficou a impressão que esse time do Corinthians tende a se pagar sempre na frente. O dia que ele não se paga na frente, a coisa complica. Isso ficou muito claro hoje. Independentemente das falhas do Corinthians, o terceiro gol do São Paulo, por exemplo, o gol do Lucas, é algo para entrar para a história desse clássico. Daqui a anos as pessoas vão falar do dia em que o Lucas driblou toda a defesa do Corinthians, entrou pelo meio e fez um gol num jogo em que ele começa se contundindo naquele lance, né? Com o Alex Santana, que deixa ali o braço, o machuca, por isso ele joga com essa espécie de máscara. E foi principalmente um segundo tempo muito claramente tricolor. Primeiro tempo havia um equilíbrio de clássico de começo de ano. As melhores chances tinham sido do Corinthians, né? No começo, com o Alberto, uma jogada ali pelo lado direito, né, da defesa do São Paulo. Sim. Embora isoladas. O chute ruim depois do Bidu. E um fim de semana que, somando juniores e profissionais, o Corinthians tomou muito gol de bola aérea, né? Muito gol de bola aérea. A gente fala assim dos clubes que tem que ter a mesma filosofia de trabalho em todas as categorias. Fala muito disso do Barcelona, mas isso é pro bem. Você não pode repetir esse tipo de erro, porque é fatal. Num jogo como o de hoje, que tendia ao equilíbrio, é fatal. E as peças do São Paulo individualmente funcionaram, isso refletiu no coletivo, e no Corinthians foi o contrário. O Memphis, por exemplo, acumula o seu segundo majestoso muito ruim. O primeiro, acho que nem por culpa dele, ele entrou de uma fria naquele jogo em Brasília, né? Estava meio desligado naquele jogo, muito, né? E hoje entrou desligado. E hoje reclamando mais do que de costume. Ele é um reclamão, mas hoje ele parecia pilhado, nervoso, e isso acabou não contribuindo para o time do Corinthians. O São Paulo não. O São Paulo hoje teve uma tarde de gala de muitos dos seus principais jogadores. O Luciano participando bastante, percebendo que naquela história de que alguém poderia sobrar seria ele, pelo menos em tese. Normalmente seria ele. O Calleri ainda destoando. A função do Calleri aí é outra, né? É que no primeiro tempo a bola também não estava chegando para o Calleri. Né? Então, mas até por ser o Calleri, né? Ele é um jogador que precisa ser alimentado. A hora que os gols voltarem para o Calleri, eu te diria que a alegria do tricolor estará definitivamente completa. Mas, desculpa, essa parede aí vale a presença dele em campo. Vale. Então, porque ele tem sido porque muito... se o São Paulo fizer... E não foi a única, né? Não, se o São Paulo fizer sacolas de gols em jogadas como essa,
Ele pode não ter feito, ele poderá não ter feito nenhum desses gols, mas as pessoas vão lembrar da participação dele. Outro que participou muito. E aí, Breiler, o que tem de melhor para se aproveitar do São Paulo para esse jogo? E também queria te ouvir sobre o Corinthians. Acabou a sequência de vitórias seguidas, primeiro adversário mais pesado, o Corinthians teve dificuldades. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, para os companheiros, fãs de esportes. Olha, do lado do São Paulo, eu já imaginava que seria muito difícil para o Corinthians sustentar essa sequência de vitórias seguidas. Um tropeço hoje, jogando no Morumbi, contra o São Paulo, que tem muita qualidade técnica, ainda mais com esse quarteto que o Zubeldia montou, era um jogo previsível até de um São Paulo protagonista, o São Paulo buscando a vitória, até porque tem sido um adversário muito complicado para o Corinthians, principalmente fora de casa, desde a volta do Lucas Moura também, toda a aura que isso ganhou, e aí tem a eliminação na Copa do Brasil, tem a quebra do tabu em Itaquera. Então, esse é o adversário que o Corinthians enfrentou. Então, num roteiro ainda de pré-temporada, é normal um tropeço, a perda dessa sequência de vitórias. Então, não vejo do lado do Corinthians que isso possa gerar qualquer tipo de instabilidade. Do lado do São Paulo, é legal observar o quarteto pelo que gera de jogo, e até o Oscar, por exemplo. O Oscar ainda não está na forma física ideal, mas se esforça o tempo inteiro para se associar com o Luciano, com o Caleri, mesmo que seja numa bola longa, com o Lucas do outro lado do campo. A gente viu o Oscar fazendo essa movimentação, puxando para o meio, indo lá para a direita para tentar tabelar, para tentar gerar jogo com um companheiro que ele conhece há bastante tempo. Então isso é muito positivo. Há ainda um desequilíbrio, porque no primeiro tempo o São Paulo começou melhor, o São Paulo foi ali, teve as rédeas do jogo, mas depois dos 20, 25 minutos, o Corinthians começou a chegar e foi encontrando cada vez mais espaço, porque essa recomposição ainda não é bem feita. Não é que ela não possa acontecer com o quarteto, mas é que é começo de temporada e o Zubeldia está azeitando isso, até os jogadores precisam entender, e como ainda não estão em forma física ideal, é natural que haja esse desequilíbrio. Mas com a bola, o segundo tempo deixou isso bem evidente. É um time que deixa jogar sim, mas joga. E isso é o principal. Então, o funcionamento com bola é interessante. Tudo bem que o Corinthians termina o jogo com mais finalizações, uma finalização a mais que o São Paulo, 13-12, um pouquinho mais de posse de bola, até porque teve a necessidade de buscar o resultado no segundo tempo. Sim. Mas esses números, para começo de temporada, para esse quarteto, compensam, porque até o Zubeldia ajustar, equilibrar o time, vale ver esse quarteto jogar mais, vale entrosar. Então, o momento é esse. Eu não sei se já vai jogar o próximo jogo, né? Porque, de novo, repito, agora... o dia falando na escala 2-1, próximo jogo, eles devem... Mas talvez não tire o quarteto todo, mas... Não, no planejamento dele, tá certo. Qual é o próximo jogo de São Paulo? Boa pergunta, vou ver aqui. Menor que o jogo do Corinthians. Certeza. Qual o jogo? O André cita isso. E ele tem um clássico outro final de semana contra o Santos, no Pacaembu. O André cita isso, se eu não me engano. Que é Portuguesa no Pacaembu. A vitória quase que geral, né? Então, você só consegue essa sensação da vitória geral porque o estadual não é para dizer que a temporada de São Paulo deu certo, ganhou hoje. Não é isso. O Oscar já se pagou porque ganhou hoje. Não é isso. Só que o que tem para tirar num primeiro grande jogo assim, que não é o jogo lá dos Estados Unidos contra o Flamengo, é esse, que é contra o Corinthians, rival regional, em casa, o que se tem para tirar o Lucas foi muito bem, o Oscar foi bem, você ganhou de 3-1, incontestável, o adversário sofreu. Mas finalizou mais. Tá, mas quando errou, você é muito mais letal, então você tem mais qualidade para finalizar. Então, é muita coisa boa ali individualmente para se tirar, que você só vai ter o peso necessário para tratar isso como algo positivo num jogo contra o Corinthians. Então é isso, se tiver que poupar, que seja no outro. A gente debatia até na sexta-feira, se eu não me engano, estava com o Plihal e com o Pascoal, e se debatia isso. O jogo para se ter os 4, para se tentar fazer alguma coisa, é um jogo grande. Não adianta você virar o único atrativo que se tem no péssimo janeiro do futebol brasileiro. Thiago Silva fala muito isso hoje, depois do jogo do Fluminense, né? Sim. De como você prejudica. É um clássico, aí não, mas eu vou segurar. Então, pelo menos que nesse clássico tem a grande atração que é o Oscar hoje, você tem, e aí você consegue tirar muita coisa interessante. Poupa no próximo, não tem problema nenhum. Ele até teria um argumento para segurar. Poupe cada vez mais, para não achar que janeiro e fevereiro tem que esgotar o calendário brasileiro. Não é isso, não é porque não tratam bem que na hora de escalar também não vão tratar bem. Então, acho que é muito isso. Essa escala 2-1 tem que existir. E que não se existe necessariamente num clássico. Poupa, e para o próximo clássico. Porque faz todo sentido. São jogos assim que vão dando
confiança, vão sustentando o seu trabalho. Vai dar fôlego para o Zubeldia, vai evitar questionamento sobre o Oscar, vai dar confiança para o Lucas, vai se entender que não necessariamente o Calleri não fazer um gol é algo ruim, tem uma boa atuação, Sim. vai se dando ali, sabe, vai se controlando o Luciano, participa muito. Você vai ganhando coisas interessantes nesses jogos grandes, então você tem esse chance assim lá. No jogo de hoje, ele até teria o argumento pelo gramado, a condição ali antes de começar, de repensar a escalação, de tentar ali uma situação nova, um meio-campo mais físico, como teve o Corinthians, e o Corinthians levou vantagem por isso, né? Com os jogadores Ranieri, o Alex Santana, que são jogadores muito fortes, o próprio Carille, isso fez com que o São Paulo tivesse essa dificuldade na recomposição, mas o Zubeldia resolveu bancar, para mim, acertadamente, e aos poucos vão ganhando cada vez mais entrosamento. A gente já fala de Luciano e Lucas há um bom tempo, mas é de se destacar o Oscar pelo comportamento que ele agrega ao time. Esse São Paulo do Zubeldia, o Zubeldia sempre pretendeu um time muito vertical. E às vezes a verticalidade só vinha com o Lucas, e o Lucas, quando centralizava, já não conseguia ser tão vertical assim. Ele precisava ser o articulador. Agora, o São Paulo tem a possibilidade com o Oscar de ter um cara que lança muito bem e que arrisca esse tipo de passe longo, e ele fez muito isso hoje no jogo. E, além disso, um cara de muita chegada na área, porque o gol que ele faz é de um meia que está sempre buscando estar próximo dos atacantes, muita qualidade, é verdade, na chapada de canhota, nem a perna boa, mas bateu sem chance nenhuma para o Hugo, mas o comportamento coletivo do São Paulo é muito facilitado com a chegada de um cara como o Oscar, que é muito técnico, é verdade, mas tem uma característica que favorece o estilo de jogo dos Beldia. Agora eu fiquei curioso para saber qual foi a resposta do Galhardo. Eu vou buscar. Eu já estava buscando aqui. Já achou aí? Já? Acho que é longa demais, ele não quis se alongar. Você tem que ver todo o contexto. O Zubeldia normalmente já se alonga, né? Se ele aí não acaba mais. Mas o papo é bom. Agora, sim, muito consciente da questão da preparação, entendendo a importância da competição e tal, claro, etc., mas olhando lá para frente. Claro, ele está falando, ele o tempo todo falou sobre preparação. Exato. Seguimos bem, mas estamos numa fase de preparação. Ele foi um dos treinadores que falaram com mais detalhes a respeito dos problemas que a falta de uma pré-temporada cria para uma comissão técnica. Então, logo no comecinho, depois do primeiro jogo, ele disse, não tem como você trabalhar com 9 dias de pré-temporada. E aí ele disse, eu vou conversar com os meus jogadores para dividir as cargas, para todo mundo poder jogar, enquanto a gente... Então, assim, os jogos são momentos no meio de uma tentativa de preparar o time para o resto da temporada. A cobrança da opinião pública, o torcedor e tal, hoje um tremendo público no Morumbi, depois de tudo que aconteceu, a chuva, o adiamento e tal, porque era uma ocasião diferente, as pessoas ali, muitas delas, estão querendo ganhar o Campeonato Paulista. É normal que seja assim, é natural. A comissão técnica também está pensando em ganhar o Campeonato Paulista, mas o trajeto do campeonato é um trajeto de preparação entrecortado por jogos. É isso que está acontecendo. Sim. Então, o que o Thiago Silva falou hoje, a gente não sei nem se precisa entrar Ele criticou depois do jogo do Fluminense o pouco tempo de preparação, falou que fez um treino de 40 minutos e jogou 90 minutos. O calor extremo contra um adversário que jogou com o Fluminense hoje, que estava treinando há muito mais tempo, um gramado ruim, e ele dizendo, transformaram um espetáculo nisso aí. E é isso que passa, que os jogadores e treinadores sentem na pele. No Brasil, treino é jogo. A única oportunidade que você tem de entrosar. E para o Thiago Silva, acho que é pior, porque ele é de um tempo ainda, até pela idade dele. O Campeonato Carioca era Maracanã, existia um apelo que está se perdendo para todos os estaduais, mas não tem muito jeito. E para o torcedor, as pessoas que estavam hoje no Morumbi, elas não estavam propriamente preocupadas com o título paulista, elas queriam ganhar um clássico, elas queriam fechar a semana, o fim de semana 100% maravilhoso para a história do São Paulo. Tem todos esses componentes também, que o Zubeldia também respeita, dentro do discurso dele, ele sempre respeitou tudo isso. Mas eu realmente não queria estar na pele desses técnicos que não têm tempo para preparar o seu trabalho e são muito cobrados por isso. Porque se hoje o São Paulo não consegue essa vitória, aí ia começar todo um barulho.
todo um barulho em cima do quarteto. Aí iam lembrar que o Caleri não faz gol desde setembro. Se o segundo tempo do quarteto fosse igual ao primeiro, então, talvez não vencesse o jogo. E aí a perguntar, questão era essa, o quarteto. isso. Eu falei aqui, a gente já estava conversando na redação, pô, o primeiro tempo do quarteto, aí ficou devendo, começou bem e tal, não sei o quê. E aí vamos dinâmico, esperar. Né? Não é dinâmico? Vamos esperar o segundo tempo e tal. Ia para o debate do físico, né? Como esses jogadores estão se adaptando, será que o Oscar vai conseguir se readaptar ao futebol brasileiro? E a resposta até aqui é muito boa, porque o Oscar começou bastante discreto ali nos jogos na Flórida, uma boa resposta contra o Guarani, mas não consegue sustentar. Sim. E hoje, além de assistência, além de gol, 90 minutos e bem até o final, numa boa rotação. Então, se havia dúvidas, né, sobre essa readaptação do Oscar, chegou num bom nível físico e acredito que não vai levar muito tempo para chegar no seu ideal. E ótima notícia, né? O roteiro dele tinha disputado um majestoso só em 2009, deu assistência naquela ocasião e agora melhorou ainda mais o retrospecto, assistência, gol, um roteiro perfeito dele. Hoje o quarteto fez o contrário do que fez contra o Guarani. Resolveu no começo, hoje foi o contrário. E quando você falou do 2-por-1, não é só o quarteto. Do tal físico eu também. quero ver se vai ter Pablo Maia e Alisson para segurar eles, para dar o suporte para esse quarteto. É um todo, né? Vocês viram aí, galera falando muito do quarteto do São Paulo. Foi como eu falei no começo do vídeo. Não achei que foi essa partida espetacular do São Paulo. Oscar, eu achei que ia dar mais trabalho. Fez o gol, mas foi numa entregada da zaga do Corinthians, coisa que não pode acontecer. O Lucas jogou muito bem, né? O Lucas e o Rafael acho que foram os dois destaques da partida aí. O Rafael salvou o São Paulo de sair atrás no placar e o Lucas fez o gol de cabeça e fez um golaço, né? Deu a bola no pivô ali, o pivô ajeitou pra ele saiu costurando a zaga do Corinthians, que não pode tomar gol assim, cara. Não pode, infelizmente. Isso aí não pode se repetir. Se voltar a se repetir, vai perder jogo importante, infelizmente. O ataque, cara, compensa muitas vezes, mas a defesa, cara, infelizmente, tem que aprender a se comportar em jogo grande, tem que aprender a se defender. O time é muito frágil defensivamente e nem sempre o ataque vai compensar. Bom, é isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal e comenta o que você achou aí desse clássico 3-1 pro São Paulo. Mas tem bastante campeonato pela frente. É isso. Valeu, falou, é nóis.